Podemos? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo. E você é muito bem-vindo para assistir mais um episódio, esse quarto episódio muito especial, inclusive, porque nós estamos em festa, a festa da UMADIT 2026. Hoje, dia 15 de agosto de 2026, e a gente recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Renan Lopes. Pensa que a alegria que está o meu coração, o coração aqui do pessoal de Toledo, coração quentinho, porque ontem nós ouvimos uma palavra maravilhosa, gloriosa, poderosa da parte de Deus. E essa entrevista está sendo gravada no dia 15 de agosto, mas ela vai ser publicada na segunda-feira. Então, portanto, dia 17, às 8 horas da noite, vai ser publicada essa entrevista. Você é muito bem-vindo para compartilhar, para se inscrever nesse canal. Fique à vontade para quantos likes você puder fazê-lo e divulgar com seus amigos, irmãos, companheiros. Essa entrevista terá como objetivo falando sobre um tema de ministério, o Ministério da Palavra. Então eu quero que você preste muita atenção, assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, porque vai valer a pena cada segundo dessa entrevista. Sem mais delongas, aqui eu quero fazer meus agradecimentos aos nossos colaboradores que têm nos ajudado. Autogiro Mecânica, Jonas Car Mecânica, Cimeia Decor Instalações em Persianas e Cortinas e Rocha Construções. E você que ainda não é colaborador desse projeto, que é um bebezinho, ainda está iniciando, então precisamos de muita roupinha para esse bebê, precisamos de muitos equipamentos ainda para fortificar esse estúdio. Fique à vontade, nos procure, nos ajude. Quero mandar um grande abraço para o nosso querido irmão Wilson Jakobowski, que é um parceiro também desse projeto. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus prospere ainda mais o senhor e toda a sua família e também a sua loja. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço todo especial, carinhoso ao nosso pastor Vicente Mariano, pastor presidente dessa igreja, presidente desse projeto. Com a anuência dele, nós estamos gravando mais um episódio, e em especial hoje, como eu já disse, com essa figura maravilhosa que estamos tendo o prazer e a alegria de conhecer pessoalmente, pastor Renan Lopes. Vosso alegria estar aqui, participando desse podcast, poder servi-los, compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem confiado a nós. Uma alegria poder estar aqui presente junto de vocês. Renan, poxa, que alegria, é um prazer muito grande. O vemos pregando em redes sociais, aí pelas mídias sociais, melhor dizendo, né? Mais precisamente, vou falar da minha pessoa, mais precisamente o conheci através dos Gideões Missionários, né? E a partir dali passamos a segui-lo. E quando foi anunciado aqui pela nossa juventude, pelo pastor Fábio e toda a juventude aqui, de que seria o senhor que estaria pregando aqui no nosso congresso, unanimemente foi uma alegria, porque um pregador jovem, desculpa a delicadeza, qual é a sua idade? Hoje eu tô com 3.1 turbo. Mas é muito. Natan, qual é a sua idade, Natan? 24. Pessoal, Natan Haas está nos bastidores. Tá aqui com a gente. Logo essa entrevista dele vai aí também, vai fluir, né? E pastor, então assim, foi uma unanimidade em alegria em saber que o senhor estaria aqui conosco, tá? Então, Renan Lopes é esposo, pai, pastor, escritor, conferencista e, como ele disse ontem, fruto de preço pago. Isso vai ficar marcado em nosso coração. Foi forte. Natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Terrinha. Olha só, rapaz. Abençoada. Que legal, Deus. hein? A gente costuma dizer que Duque de Caxias é uma terra de profetas, de vaso. É um lugar que formou, né, muitos homens de Deus, que eu poderia até citar aqui alguns, que saíram de Duque de Caxias. Entre eles, Elcio de Assis, Cláudio Duarte, e entre outros profetas de Deus que passaram, que são da nossa cidade. Né? Sim. Pastor, eu estava aqui meditando agora há pouco, a respeito de nomes de pregadores a nível nacional, e muitos se destacam no Rio de Janeiro. Muitos, né? Eu digo em algumas mesas que o Rio de Janeiro ele é um celeiro, Sim. Literalmente. Hoje, os grandes pastores, grandes pregadores, grandes cantores
e profetas, enfim, é um leque. E você tem essa maioria do Rio de Janeiro. A maioria do Rio de Janeiro. Olha, veja bem, nós temos aqui, vamos tentar fazer uma lista pequena aqui, tá? Rapidinho. Nós temos Cláudio Gama. De pregadores. Vamos lá? Ó, de pregadores no Rio a gente tem Helena Raquel, Elcio de Assis, Cláudio Gama, nós temos Júnior Trovão, Alex Gonçalves, nós temos as mulheres que estão surgindo aí. Camila Barros, Gabriela Lopes, Raquel Lima, nós temos Pastor Eliel Lima, esse que vos fala é do Rio de Janeiro, o Jonathan Carla é do Rio de Janeiro, tem mais, é muita gente. Tem bastante gente. E são pregadores, tem Robson Alencar, e Pastor Albert Ferreira, e meu Deus do céu. E grandes pastores. E pastores, aí a gente vai para os pastores agora, né? A gente tem Sila Malafaia, Cláudio Duarte, do Rio de Janeiro. Sim. Nós temos o pastor Túlio Barros, saudoso pastor Túlio Barros, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil. Era Rio de Janeiro. Nós temos é de um outro segmento, mas é do Rio de Janeiro. Edir Macedo, é Rio de Janeiro. Sim, enfim, pastor Eliseu Viana, Rio de Janeiro. E entre outros, R.A. Soares, Rio de Janeiro. E, enfim, grandes lideranças Sim. que são ali do Rio de Janeiro, até de outras denominações. Abner Ferreira. O bispo Abner no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro. Enfim, são muitos nomes de grandes lideranças que também pertencem ao Rio de Janeiro. E cantor, então, nem se fala. Aí, pastor, cantor, vou fazer uma provocação. Falar de cantor aqui, a gente vai passar. Vou fazer uma provocação. Claro. Me permita fazer uma provocação. Eu sou paulistano de Guarulhos. Sim. Tá? Então, assim, a minha terrinha é uma terrinha perigosa, um local barra pesada, no bairro dos Pimentas, Jardim Centenário. Então, é um lugar barra pesada. Legal. Então, a minha provocação é o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então, no Rio de Janeiro? Não, na verdade, não é nem uma provocação. Eu falo isso do Rio, porque, tipo assim, o segredo, e aqui esse, de fato, é o segredo do porquê o Rio de Janeiro é a fábrica, é a vitrine do Brasil dos homens e mulheres de Deus. Porque no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um caso à parte do Brasil. Sim. No sentido de que tudo de ruim tem no Rio de Janeiro. Quando eu digo tudo de ruim, eu digo criminalidade, prostituição, enfim, corrupção. Cara, se você chegar no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro em sua raiz, sabe que tudo de ruim acontece lá. Então, o crime lá no Rio de Janeiro é muito exposto, é muito escancarado, diferente de São Paulo, que de fato é um crime organizado. Sim. Um pouco mais velado, mas também está lá. Está lá. Mas eles têm um trabalho mais organizado que no Rio. Tipo, dificilmente você vê troca de tiro em São Paulo, polícia entrando em favela, aquela trocação de tiro. No Rio você já vai ver. Isso. No Rio você vê droga exposta no Rio de Janeiro, armamento exposto no Rio de Janeiro. Entendeu? E quando vai pro carnaval, aquela depravação Rio de Janeiro. Então, assim, corrupção. Os 5 últimos governadores do nosso estado foram presos ou condenados por alguma coisa envolvendo corrupção. Então, tipo assim, você vê que o mal, ele tá na engrenagem do nosso estado. Cumpre-se o que você acabou de dizer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Contrapartida também, o Rio de Janeiro é um celeiro de profetas, homens de Deus. Surge muita gente de Deus. É um lugar de oração, de monte, de culto. Eu brinco com alguns amigos, eu falo que no Rio de Janeiro você vai encontrar culto de manhã, de tarde, de noite, mini vigília e vigília. Você tem culto para todos os momentos, em todos os períodos. Em Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou suspeito de falar porque é minha terrinha, eu amo. E de fato, assim, São Paulo tem grandes pregadores, sim, grandes lideranças também tem, mas assim, se a gente for equiparar, o Rio de Janeiro está disparado nessa produção de homens, de mulheres, pregadores, enfim. Pastor, pegando essa linha de raciocínio sobre referências, né? Nós estávamos falando aqui, hoje eu como pastor titular de congregação aqui em Toledo, sou recém em Toledo, faz 2 anos e meio que eu estou em Toledo, e venho de uma caminhada pastoral, avô pastor, pai pastor e hoje pastor. Não digo que eu sou pastor por eles, por causa deles, mas Deus tinha um propósito na minha vida.
Mas assim, eu tenho algumas referências como pastor. Hoje a minha maior referência como pregador e pastor é o meu presidente, porque de fato a gente convive com ele e vê na prática a pregação dele. Ele não é um pregador que na prática não vive o que prega, né? Então assim, hoje a nossa maior referência, né, Natan? Com certeza. Nossa maior referência hoje, sem dúvida, é o nosso pastor presidente. E não é porque isso aqui não é nenhuma subserviência, não estamos aqui fazendo nenhuma subserviência, é fato. Isso todos os nossos pastores do campo entendem isso, de que a nossa referência pastoral, ela assim realmente é a ser seguida, ela é um exemplo a ser seguida. Diga-se de passagem, é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Então assim, é o segundo vice-presidente da nossa convenção, é o presidente da nossa Igreja Assembleia de Deus em Toledo. Tenho a alegria de conhecê-lo há alguns anos. Ele foi ovelha do meu avô, né? Meu avô foi pastor dele e por cristocidência eu caí aqui, não de paraquedas, mas vim aqui para ser ovelha dele. Uau. Que alegria! Mas vê-lo pregando ontem e vê-lo pregando pessoalmente nos traz assim um pouco mais de amor por ti, viu? Muito obrigado. Porque assim, aí a gente vai nas referências, tá? Você é um garoto de 31 anos de idade, com todo respeito, sim, um garoto de 31 anos de idade. E como chegou aí nessa idade com toda essa bagagem estrutural aí para poder pregar em grandes congressos? A minha história ela de fato é uma história escrita por Deus. Eu tenho total consciência de que estar onde Deus tem me colocado não é por méritos, não que a preparação não seja importante. Eu digo que a unção ela caminha acompanhada da preparação. Mas, assim, é um pouco do que eu preguei ontem. Eu tive o prazer de nascer dentro de uma casa. Eu sou de berço evangélico. Quando eu nasci, meus pais já haviam se convertido. Então, eu nasci dentro de um ambiente de uma família crente. Meu pai é um santo homem de Deus. E posso dar testemunho aqui da minha família. Minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um santo homem de Deus. E antes das referências que eu tenho, fora, a minha maior referência está dentro da minha casa. Meu pai. Se eu sou pregador, hoje é o cara dele. Se eu sou um pastor, hoje é o cara dele. Então eu tive esse privilégio, e tenho, de ter o meu pai como minha principal referência. Então ele, de fato, cumpriu aquilo que a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. Eu tenho 31 anos que sou servo de Deus, desde que nasci. Meus pais me apresentaram ao Senhor. Nunca me desviei do caminho. Nunca fiz nada na vida. Senão que não tenho preconceito nenhum quem já foi alguma coisa. Mas eu nunca fiz nada. Porque, de fato, eu cresci dentro desse ambiente. Meus pais me ensinaram a amar a casa de Deus. Amar a igreja. Ontem, eu conversando com o pastor Vicente, eu morei a minha infância inteira na casa do zelador da igreja. Meu pai era zelador da igreja. E nós morávamos na casa do zelador, atrás da igreja. Então, a boa parte da minha infância foi morando, de fato, dentro da igreja. Eu brincava com meus irmãos dentro da igreja. Nossa brincadeira era no pátio da igreja, dentro da igreja. Era brincar de culto. Tudo tinha pra fazer ali. Tudo. Então, eu aprendi a amar a casa de Deus ainda muito novo. Sim. Muito cedo. Então, meu caminho foi esse. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos. Oh. E quem me ensinou o caminho da pregação foi o meu pai. Ele enxergou, na verdade, ele enxergou em mim o que eu mesmo ainda não tinha visto em mim. Eu ainda não tinha a dimensão para entender que, de fato, a minha veia era essa. Porém, ele já sabia, baseado no que Deus já havia dito. Então, ele pegou as profecias que ele havia recebido sobre a minha vida e os caminhos que eu ia trilhando ali ainda dos primeiros anos, e ele me colocava para pregar nos cultos domésticos. Meu pai fazia culto doméstico toda semana em casa. Toda semana a gente tinha um culto doméstico. E as minhas primeiras oportunidades para pregar foram nos cultos domésticos. Depois aí comecei a pregar no culto de criança ali, outro ali, fui pregando. E Deus foi me dando essa estrutura, essa capacidade. Então, com 11 anos, eu já saía para pregar, né?
A minha primeira experiência, assim, pregando fora, que eu lembre, assim, pregando fora do meu estado, eu tinha 11 para 12 anos, que eu fui pregar em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Então, desde muito novo, já ali. Então, meu pai me ensinava a orar, ler Bíblia. Então, aprendi muita coisa com ele, assim, de fato. Sim. E Deus foi desenvolvendo. Eu lembro também que eu tinha recebi inúmeras profecias, que eu creio muito em profecia, eu creio nos mistérios de Deus. E uma das profecias que eu recebi, eu lembro, eu era uma criança ainda, eu estava numa vigília, e Deus tomou o pregador, me chamou na frente, assim, no altar, e disse para mim, no meio da vigília, falou assim, você vai ser um grande pregador. E a obra que eu tenho contigo é muito cedo. O que eu vou fazer na sua vida vai ser muito rápido. Eu ouvi essa profecia. Ele dizia, você vai casar cedo, teu ministério, Deus vai soprar cedo, você vai pastorear cedo. Eu ouvi essa profecia. Então, assim, o que aconteceu comigo assusta algumas pessoas por eu ter tido uma ascensão muito novo. Eu preguei no Gideões em 2018, eu tinha 23 anos, quando a minha mensagem viralizou, que eu passei a ser conhecido a nível nacional. Eu tinha 23 anos, era um menino, era um garoto. Hoje eu tenho 31, ainda sou um garoto, um menino. Mas assim, já são 8 anos que eu estou vivendo nesse nível de ascensão ministerial. Sim. Então, assim, por um lado, né, eu entendo que é graça de Deus e lembro das profecias que eu havia recebido. E Deus havia dito, eu vou fazer cedo. Eu casei com 21 anos de idade. Casei com 21, minha esposa ia fazer 20 quando nós casamos. E, aliás, é isso mesmo, eu casei com 21 e vivendo assim, muito cedo. Meu ministério da palavra começou muito cedo. Eu já dirigi igrejas antes, hoje eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Amor Sem Limites, mas antes eu pastorei algumas filiais, ainda novo, ajudei a pastorear, pastoreei congregação. Então, assim, de fato, eu vivi essa realidade. De começar muito novo. Porém, você tem os pós e os contras, né? Quando você começa muito novo, você é obrigado a amadurecer muito rápido. Sim. Você é submetido a um processo. Porém, a inexperiência também te faz cometer muitos erros. Isso. Então, assim, eu por começar muito novo, eu cometi erros, assim, por não conhecer, por ainda ser imaturo em algumas questões, mas também, por um lado, hoje com 31 anos, Deus me deu uma mentalidade, uma maturidade de um obreiro de 40 a 50 anos. Sim. Olha, pastor Renan, é interessante dizer isso. Eu iniciei pastoreando a igreja aos 24, né? A primeira congregação, Uraí. Um grande beijo, abraço para os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus em Uraí, Paraná. Foi a primeira congregação aos 24 anos de idade. Tal qual o senhor disse, eu tive muitos erros e muitos acertos pela falta de experiência e aí até assim, talvez seja até um pouco paradoxal o que eu vou dizer, porque eu nasci e me criei também dentro da igreja. Nós viemos para o campo missionário no Paraná, eu ainda muito garoto. E meu pai pastoreando uma cidade vizinha lá, da qual eu vim para cá, que é uma cidade chamada Pinhalão, aqui no Paraná. Hoje é uma sede. Nós chegamos nessa cidade, tinha 3 crentes, uma igrejinha Caíno, uma casa pastoral Caíno, e hoje é uma sede. Então, nós conseguimos chegar no Paraná debaixo de uma lona, e Deus mudou a história daquela cidade. Não porque nós fomos para lá, porque o propósito de Deus na nossa vida era esse. Mas assim, mesmo vendo meu pai pastoreando, lidando com pessoas, meu pai chegou a apanhar de grupo de jovens, né? Jovens que tocavam na igreja e tocavam no baile, meu pai foi disciplinar, apanhou deles, né? E graças a Deus que a gente ficou sabendo disso muito depois, eu com meus irmãos, porque senão... tinha ido lá tirar o prejuízo. Tirar o prejuízo, mas enfim, né, tudo bem. Mas assim, aí eu penso da seguinte maneira, tal qual o senhor disse.
de que o tempo ele vai nos moldando, né? E a gente vai olhando para as nossas falhas ali no início e depois vai acertando isso. Como diz o pastor Eli Zambotti, perdoe as minhas heresias e vamos seguindo, melhorando. Bom, hoje nós temos o pastor Renan Lopes, que é uma referência, pastor, assim, me permita dizer isso com todo respeito, com todo o carinho que eu tenho pela sua pessoa, tá? De que olhar hoje para os nossos jovens pregadores, eu estou com uns 45 anos de idade, então eu olhava para as minhas referências da época aos 24, que era pastor Carvalho Júnior, pastor Elcio de Assis, que pregavam nos Gideões, e dentre outros pastores, né? Seria uma lista aqui para citá-los. E alguns eu até copiava a mensagem, pregava igual, e enfim, até o pastor Antônio Siqueira, através de Deus, trouxe uma profecia sobre a minha vida e me mostrou uma identidade pastoral. Uau. Mas hoje muitos garotos, tal qual ontem o senhor presenciou aqui na nossa sede, uma gama de garotos aí que são jovens pregadores, né, Natan? E que olham para um jovem pregador como o senhor e lhe vê como uma referência. Eu quero saber como o senhor lida com esse peso, porque realmente eu acredito que deva ser um peso, porque eu pastoreio igreja e já tem um peso sobre a minha cabeça, sobre meus ombros, de ter que pregar, ter que ensinar, ter que pastorear, ter que zelar, mas o senhor viaja o Brasil, o senhor viaja becos, valados, igrejas grandes, igrejas pequenas, como o senhor disse ontem na mensagem, atravessa rios e tal, e vai multidões de pessoas ouvi-lo, pelo conteúdo que tem, pela experiência que tem, pela maneira como Deus lhe usa. Mas existe um peso. Aquele Renan que tira a armadura depois do culto e que vai para a cama ali, quietinho ali, ele e a esposa. Como lida com essa pressão, pastor, com toda essa estrutura? O senhor foi assim, muito pontual na sua fala, porque é uma realidade que só vive quem prega. O senhor hoje é um pastor, o senhor sabe que tem os espinhos do ministério. Está aqui o Natan também, que está caminhando. E hoje a gente vê, principalmente essa nova geração, que eu faço parte, e como eu vi aqui ontem os meninos, alguns falaram comigo ali, que também me admira, me tem como uma referência. E às vezes, essa nova geração, eles olham apenas o glamour, né, do ministério, né, que é... Você prega em grandes eventos, você tem as pontes aéreas, prega em algumas cidades que são turísticas, enfim. Sendo que esse é só um pormenor do ministério. É uma graça que Deus dá a uns. Né? Sim. E não é a realidade de todos. É uma graça que Deus dá a alguns. Porém, o sacrifício... Inclusive, a gente almoçando, eu contei algumas experiências ao Natan, porque você enfrenta cansaço, porque nós que cortamos o Brasil, outras nações, você tem ali aquela rotina que não é uma rotina comum, né? Nós dormimos muito tarde, quando dorme, acorda muito cedo, que na maioria das vezes é a maior realidade. Você pega voos longos, trechos de estrada longos, você está diante de riscos eminentes de vida, porque você está cortando estradas perigosíssimas. Sim. Você está viajando madrugada, você está sem dormir. Então, você pega... O Brasil é um continente. Exato. Então, você está no sul, está frio. Você chega no Nordeste, está um calor intenso. Então, você pega essa mudança de clima, de culinária. Comida do sul é de um jeito, do sudeste é de um jeito, do nordeste é de um jeito. Então são coisas que você expõe o seu corpo, sua imunidade, você cansa. São detalhes que as pessoas às vezes não vê. E o cansaço mental às vezes é muito maior do que o físico. E hoje o que mais tem, isso é uma realidade. Hoje tem dados, tem estudo para isso.
Hoje pastores estão com burnout, pregadores, o que eu mais vi são pregadores aí vivenciando crises emocionais, depressão, entre outras coisas, porque os ossos do ofício, o nível de batalha que a gente enfrenta, porque é uma batalha, eu digo que nós trabalhamos, eu, por exemplo, pregando ontem, preguei hoje com 1 hora e alguma coisa. Você está mexendo com o teu físico, porque você está fazendo uma alta performance. Você mexe com o teu emocional, a tua alma trabalha ali, porque você está sentindo, você sente, emoções são trabalhadas ali, e o espiritual. Sim. Você está no nível de batalha, de guerra, de resistência, de inspiração, de dependência. Então você trabalha você trabalha as suas 3 naturezas. O corpo, a alma e o espírito. Exatamente. Então, o que acontece? O desgaste é muito grande e o espírito suga muito do físico. Sim. Então, as pessoas veem só aquela parte bonita, glamourosa, mas a realidade de um pregador e até mesmo de um pastor é uma realidade muito complicada. Até porque a gente cura as pessoas quando na verdade a gente precisa ser curado. A gente alimenta pessoas quando na verdade a gente precisa ser alimentado. A gente ajuda quando a gente precisa ser ajudado. Às vezes, isso, o senhor sabe disso, isso não é uma nem duas, isso é constantemente. Às vezes a gente nos sacrificamos para atender a necessidade de pessoas. Então isso é uma realidade, isso é um fator, né? Hoje tem pregadores, a gente até comentou isso, que limitam distâncias de aeroportos, por exemplo. O camarada vai pregar, ele não anda mais que 100 quilômetros por problemas físicos, por cansaço, por logística, porque tem que sair de um lugar para ir para outro, né? Mas ainda tem os pregadores que vão aos extremos, como é o meu caso, entre outros, que ainda pegam 4, 5 horas de estrada dentro, pega 3, 4, 5 horas, 7 horas de mar, de rio adentro, e vai para lugares extremos. Eu estava agora segunda-feira, essa que passou, eu estava no sertão da Bahia, pregando numa base missionária. Eu desci em Vitória da Conquista, dirigi 5 horas, e dessas 5 horas, 1 hora foi de estrada de chão, para você chegar num povoado com uma estrutura limitadíssima. Mas tinha um povo lá, tinha uma igreja lá, tinha um trabalho acontecendo lá. Então isso é uma realidade constante na vida de um pregador itinerante e também de pastores de igreja, que tem pastores que não ficam só no seu trabalho local. Tem pastores que cuidam de uma igreja aqui, atende outras ali, atende as filiais, ou vai para o campo, vai para a estrada. Enfim, isso é uma realidade que só vai entender quem vive. Aí eu faço aqui até um desabafo, que a gente hoje vê essa era digital, porque a internet acabou dando voz para muita gente. Aí você vê hoje muita gente dando pitaco, opinião sobre ministério na internet, que não sai de dentro de casa. Sim. Porque é fácil pegar o telefone, comentar ou falar alguma coisa de uma realidade que essa pessoa não vive. Hoje a coisa é mais fácil. É o que a gente vê. A era digital trouxe essa realidade. Hoje você vê pessoas falando de assuntos só por opinião, sem de fato ter vivido aquilo. Então o ministério é isso, é esse desafio, é essas pressões. E eu, por estar desde novo vivendo isso, é um desafio muito grande, né? É um sacrifício muito grande, porém o que me move, o que me faz não parar, não desistir, e o que me renova todo dia é a convicção do chamado, é a certeza do chamado, e porque o chamado arde em você, queima em você. Então você pode estar cansado, enfermo, você pode estar necessitado, mas quando a chamada queima mesmo, Sim. Nada te segura. O altar te renova. Exato. O propósito te cura. Então, nós enfrentamos isso constantemente, entre cansaços, estresse, às vezes fisicamente esgotado, mas você se levanta, Sim. você prega, aí você ouve depois os testemunhos.
Pastor, eu aceitei Jesus naquela pregação que o senhor pregou em tal lugar. Pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Pastor, nossa, era a mensagem. Hoje eu ia dar um basta na minha vida, mas foi essa mensagem que ontem mesmo teve uns 2 aqui que me pararam e falaram: pastor, há 6 anos atrás eu aceitei Jesus na mensagem que o senhor pregou aqui em tal lugar. Aí ontem o menino: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo no Madipá que eu preguei aqui na região. Teve uma região que eu preguei no Madipá. Aí ele falou, o menino me parou, eu fui batizado nesse dia com o Espírito Santo. Então, são essas coisas que acaba, tipo assim... São combustíveis, né? Combustível, exatamente. Combustíveis. Seguindo essa linha, como o senhor quicou a bola, eu vou chutar. Eu só... Olha, assim, eu fico perplexo, e aí eu quero falar isso olhando dentro do teu olho aí, meu amigo. Eu fico perplexo com uma situação de que muitas vezes você vem ao culto e você ouve a palavra, você vê o mover de Deus, você vê pessoas sendo curadas, renovadas, batizadas no Espírito Santo, chorando, se jogando no chão. Como aconteceu aqui várias e várias vezes nos cultos de terça-feira. O Natan está aqui, ele é testemunha do que eu estou falando, de que muitas vezes terça-feira aqui parecia congresso. Sim, Natan? Sim, e depois eu ouvi, e eu estou olhando no seu olho e falando muito sério sobre isso, tá? De ouvir muitas vezes de que algumas coisas é bateção de lata e de que algumas coisas são meninice, de que Meu irmão, faz o seguinte, seja crente e ore e busque a Deus e vamos valorizar o que está acontecendo de fato nas nossas igrejas. Hoje a gente vive um tempo em que pessoas estão se drogando, se prostituindo, estão roubando, estão vivendo no latrocínio, estão vivendo em cadeias, presos, numa situação deplorável. E você vê um jovem chorando no chão, jogado no chão, chorando na presença de Deus, e depois você vem fazer chacota disso. Assembleiano. Não, eu não aceito, eu não consigo te entender não, tá? Mas aqui, voltando para o Renan, me desculpe, Renan. Tá? Mas assim, eu voltando aqui para ti, Lucas, por favor, você me avisa, tá bom? Quando a gente estiver chegando perto do horário, tá? Hoje a gente vive num tempo, então, em que essas pessoas, esses jovens estão buscando essas referências, né? Porque, meu Deus, é tão gostoso pregar. Eu falo isso na nossa congregação. Eu gosto tanto de pregar, eu gosto tanto de ensinar. Nós estamos numa série de ensinos aos domingos lá agora, que é o culto nas dispensações. A gente vai para a terceira dispensação agora e tem, meu Deus, é muito gostoso. Tem sido algo assim extraordinário. Uau! Tem tido resultados maravilhosos. E aí tem garotos que estão olhando para o Renan hoje e falando, poxa, eu quero pregar, eu quero também seguir esse caminho. Entendendo hoje, né, depois que for ao ar esse programa na segunda, inclusive meus sobrinhos que são pregadores, que estão assistindo, que tem o senhor como referência, são filhos de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, e tem um pastor como referência aqui, o Natan, e também o Renan. Eu ia falar Renan Haas e Natan Lopes. Quase a dupla. Meu Deus, dupla sertaneja, Natan e Renan. Mas vejam só, caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, pastor, eu queria que o senhor deixasse um recado, um aconselhamento, uma palavra pastoral, uma palavra de pastor itinerante, né, para esses meninos, mas também uma palavra de pastor de realidades, tá? Por gentileza. Todo jovem que aspira ao ministério, que almeja o ministério, precisa entender alguns princípios. E o primeiro princípio que todo jovem pregador precisa entender é que todo itinerante precisa ter um trabalho local, precisa ter um compromisso com uma igreja. Você precisa estar debaixo de uma autoridade, você tem um pastor. De preferência, você se envolver com algum departamento, algum trabalho da igreja. Eu sempre fui um pregador itinerante, porém, também eu sempre tive um trabalho fixo na igreja. Ou eu dirigia culto,
Eu falei com o Natan, eu tinha um culto que eu dirigia na nossa sede toda quinta-feira. Ainda auxiliava o meu pastor nas consagrações. Chegou o tempo, teve um tempo que eu dirigi congregação. Então eu tinha que conciliar a agenda e o trabalho com a congregação. Então eu sempre fui um pregador envolvido com a igreja. Nunca negociei Santa Ceia. Nunca negociei a vida de dizimista fiel ofertante. Outro detalhe, se você quer ser bem sucedido ministerialmente, você não pode só viver do altar. Você tem que viver pro altar. Existem pessoas que dizem que vivem do altar, mas não vivem pro altar. Viver do altar, você recebe o que o altar tem para te dar. Agora, viver pro altar, você é uma entrega. Então, ser dizimista fiel e ofertante é algo inegociável na vida de um pregador. E você tem um compromisso local. E aí entra a questão da preparação. Você precisa também se preparar. Eu disse aqui ontem na mensagem, Deus não trabalha com pessoas despreparadas. Se você pegar na Bíblia, todos os grandes homens que Deus levantou, quando Deus os encontrou, eles estavam ocupados fazendo alguma coisa. Sim. Deus não usa desocupado. Não adianta você dizer que é itinerante e você ficar dormindo até meio-dia. Não vai dar certo. Deus não vai te abençoar desse jeito, não. Então tem que orar, tem que buscar, tem que trabalhar, tem que se preparar, come Bíblia, estuda, faz um seminário, leia a Bíblia. Também não adianta você saber de todos os livros extra-bíblicos e você não conhecer a Bíblia. Também não adianta. Tem pregador que ele só prega citando frases de outros... Porque os pseudepígrafos... também não adianta. Você pode conhecer os pais da igreja, você pode conhecer as grandes linhas e mentes teológicas, mas se você não conhecer o que está escrito, o que está na palavra, também não vai adiantar de nada. Então você só vai ser um papagaio, você só vai reproduzir o que os outros dizem. Então você tem que ler a palavra, tem que orar. A vida de oração é indispensável, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de sacrifício. Então esse é a norma, né? É o padrão de conduta. Cartilha. A cartilha de um obreiro, de um itinerante. E não só do itinerante, do obreiro em si. Ele tem que ter esse entendimento. Porque você faz a sua parte e Deus fará dele. A sua parte é estar pronto. E a de Deus é cumprir aquilo que ele falou. Tem um texto que eu gosto muito, eu cito ele em muitos lugares quando eu tenho a oportunidade de falar, que é o texto de Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse texto, se você parar para pensar, não faz sentido, porque se você pegar o pão e jogar na água, ele vai dissolver, ele vai desfazer. Isso. Ele não vai conservar. Sim. Pelo contrário, ele vai se desfazer. Só que o Salomão diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Além de não se desfazer, ele está dizendo, vai voltar, e vai voltar multiplicado, porque vai repartir com 7 até com 8. Só que a gente tem que entender o quê? É o beabá da Bíblia. Você tem que interpretar o texto. Água na Bíblia representa quem? O Espírito. É uma das representações do Espírito. A água. Sim. Então, o que Salomão está dizendo é que aquilo que você lança em Deus não se perde. Aquilo que você lança em Deus, além de voltar, volta potencializado, volta multiplicado. Então, se a sua vida é um pão, se você tem lançado a sua vida na mão de Deus ou os teus recursos na mão de Deus, pode ter certeza que quando retornar, vai retornar de uma forma potencializada. Assim também será no teu ministério. Se você se lançar, pode ter certeza que Deus vai te fazer crescer, multiplicar, e quando retornar, vai retornar abundantemente. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Meu Deus, rapaz, que alegria. Olha, é uma pena, gente, que o tempo é escasso. Daqui a pouquinho o Renan vai estar pregando à noite aqui no nosso congresso e a gente está muito... O tempo limita a gente. O tempo limita a gente. Então, assim, Renan, pastor Renan, muito obrigado, tá, pela sua atenção, pelo seu carinho em poder nos atender e tirar esses minutos para poder estar aqui no nosso estúdio. Eu, pastor Ismael, meu filho Lucas e toda a nossa família, em nome desse estúdio, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e desse projeto, nós lhe agradecemos, tá?
Seja muito bem-vindo todas as vezes que quiser estar aqui, Amém. Passeando, visitando e pregando, com certeza o senhor estará. Que alegria. Que alegria muito grande poder lhe conhecer pessoalmente, essa pessoa maravilhosa, incrível, humilde e que nos trouxe aqui palavras de sabedoria. Gente, nós estivemos aqui então com o pastor Renan Lopes, vindo diretamente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para o MADT 2026, num tema maravilhoso que está sendo ministrado, que me ajudem, gente. Intensos, muito obrigado. Com tantas informações na mente. Intensos, né? E esse é um momento de intensidade. Ontem a palavra ela foi intensa, nós fomos embora impactados. Glória a Deus. Temos certeza que essa noite mais uma vez. Pastor Renan, muito obrigado. Eu agradeço. Deus abençoe sua vida. Voltarei aqui nesse podcast. Voltará, né? E aí nós vamos estar no nosso próprio estúdio. Nós usamos a sala aqui de missões. Muito obrigado, Genilson, inclusive, por nos liberar a sala de missões. Deus abençoe. Esteve com a gente também aqui nos bastidores aqui, o presbítero Adriano Rocha, que é uma tocha de Deus também aqui na nossa sede. Que Deus abençoe a sua vida. Logo a gente vai estar aqui também conversando nesse podcast. E o nosso querido Nathan Haas também. Que Deus abençoe, Nathan, por essa ponte, por nos proporcionar essa tarde aqui maravilhosa. E certamente estará conosco muito em breve também sentado aqui nesse cantinho para a gente trocar informações a respeito do reino. Por favor. Tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Um abraço a todos os nossos irmãos. E até breve, se Deus quiser, que Deus te abençoe. E como diz o slogan da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Toledo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.